Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e preside nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, da Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Prática do bem. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco, ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzir-os pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazer que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilado por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que por posse dessa paz possamos compreender as leis e região espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. E em nome do nosso Mestre amado Jesus,
da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda. Solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Viram direitinho o que o Marcelo deu hoje? Resumindo, ele quis dizer o seguinte: é muito melhor saber viver em paz do que querer mostrar que está certo. Quando a pessoa quer mostrar que está certo, de todo jeito, ela termina ferindo o brilho dos outros. As pessoas só vão se convencer através do diálogo. E só vão se converter quando elas aceitarem o diálogo. Caso contrário, é só criar confusão e não vale a pena. Entendeu? Então, cuidado com isso, para que a gente saiba viver em paz. E quando todo mundo acha que está com a sua paz, isso é uma queda de braço. A gente está vivenciando uma situação assim, né? Mas é justamente isso, não queira discutir. A discussão não ajuda. A discussão eu estou falando do outro para o outro. E o outro não vai querer escutar, porque já é orgulhoso por natureza. Duro que a gente tenta, a gente fica numa saia justa, a gente fica. É aquela coisa, mais ou menos em cima do muro. Assim, acho que é a única postura que fica em cima do muro, porque a gente na faixa de gás. Na faixa de gás. Eu estou entendendo como você quer dizer. Mas olha, mas tá difícil. Não, o jeito é esse. Evita a discussão. Se ele vier te provocar, tudo bem. Você entende desse jeito, legal, siga adiante, porque é aí que está a tua fé, ótimo, você valoriza o que o trabalho que você está fazendo, mas não aceita a discussão. É aquela história, se eu vou te dar um presente e você não aceitar, o presente fica com a pessoa. Porque eu sempre falei para vocês, a espiritualidade, ela interfere em nossos atos através de pensamentos intuitivos, de sono e através de terceiros. Através de pensamento intuitivo e dos sonhos, você controla. De terceiros, não, que é a vontade do outro. E essa provocação chega o tempo todo. Eu recebo isso no meu consultório. No meu consultório, eu já foi lá. Tem algumas imagens, tem mais daquilo ali, foi que minha mãe me deu. E eu deixo lá, tem outras pessoas me deram também, tem coisa da minha infância. Eu coloco lá, porque emotivamente é muito bom para mim, sabe? Eu acho bom, porque ele me traz paz. As pessoas chegam e questionam aquelas imagens. Conheço um pouco dos seus pacientes que de nova dependência passa com você. Então, eles podem falar o que quiser, é sua fé, tudo bem, ótimo, teve mais aí. Mas essa semana não teve um favorito dessas imagens. E ele chegou e falou, que imagem feia, eu digo, pois é, mas é na minha infância, foi minha mãe que me deu. Aí depois ela caiu em si e me desculpa, sabe? Mas são coisas que você fala no que é do coração que aconteceu, mas você não aceita a provocação. É melhor saber viver em paz do que querer mostrar que você. Nunca se esqueçam disso. A Terezinha que é testemunha. Quantas vezes eu volto em Lagoas ali, uma profunda tristeza, um fala de um jeito, outro fala do outro. Nossa, eu nunca vi laço de família, sabe, e ingratidão de certos filhos. Na verdade, o que ele está querendo dizer, mano, é assim, briga entre familiares e você de fora, na verdade, assim, você não faz parte da briga. Só que os dois lados se julgando com a razão e você não conseguindo intermediar ou ajudar de alguma forma o conflito, entendeu? Eu só quero ver a matriarca quando morrer, a disputa do poder. Não, menos.
Aí vai ser deixa o dia de amanhã. Deixa o dia de amanhã acontecer. Desabafando. Mas eu acho que isso não é desabafo. O que acontece com você, que acontece na família de todo mundo, né? Porque a família é desse jeito. Cada um tem suas ideias, cada um tem seus pensamentos. E a gente já falou, né? Se o nosso lar é lar de provas e expiações, quando a gente estende isso para a família de uma maneira mais ampla, também é de provas e expiações. E você nunca pense que vai ter essa paz no coração de todas as pessoas. Não vai ter. Cada um vê um mundo diferente. E muitas vezes, a gente já falou, e eu torno a repetir, a obsessão de encarnado para encarnado, ela tem uma intensidade assustadora. Assustadora. E as pessoas não percebem isso. Toda vez que alguém quer se apoderar de alguma coisa sobre o outro, ele está tentando subjugar. Entendeu? Isso é uma obsessão de encarnado para encarnado. E a coisa fica muito complicada. Entendeu? Então que a gente não entre nesse processo. Porque a gente sabe viver em paz. Quer me apresentar um presente? Ótimo, tudo bem, beleza, o presente é seu, fique com ele, entendeu? Eu não vou aceitar essa provocação, cada um segue o seu caminho. Entendeu? Porque, é como eu falei aqui, a pessoa só se convence com o diálogo. E diálogo é quando eu falo de mim para o outro. E o outro vai falar dele para mim. Quando eu falo de mim para o outro, eu não estou ofendendo ninguém, eu estou falando de mim. Se o outro fala dele para mim, ele também vai estar me ofendendo. Entendeu? Então o diálogo é desse jeito. Agora a discussão não. Eu falo do outro para o outro. Então eu estou ferindo o brilho do outro. E se eu aceito a discussão, eu vou falar também, ele vai falar dele, de mim para mim mesmo, me ofendendo. Então fica aquela troca de ideias em que um está apontando para o outro. E não é desse jeito que a gente tem que aprender a ter diálogo, sabe? Isso é discussão. Discussão só dá problema. Eu falo para as pessoas aqui no atendimento fraterno, não sei os casais que chegam aí. E se você notar que está te convidando a uma discussão, muda de assunto, vai fazer outra coisa, segue adiante. Uma hora que estiver mais calmo, fale, propõe um diálogo, porque aí a coisa melhora, sabe? Porque se você for alimentar a discussão, é só o que a espiritualidade inferior quer. Entende? E ela vai nos atuar de várias formas, sabe? Eu sei porque eu já passei sobre isso, de uma maneira muito pior do que eu estou passando agora, entende? Mas você consegue superar. Entendeu? É só você, quando sentir que estão ferindo o teu brilho, entende? Você perdoa. Entende? É como Jesus falou, perdoar porque não sabe o que faz. O exemplo de Jesus, ele serve para todos nós. Entende? Que a gente sabe perdoar, porque a pessoa que está provocando uma discussão, ela não está sabendo o que está fazendo. Ela está exaltando o orgulho dela. E aqui a gente não veio para exaltar o orgulho. A gente veio para humildar nosso orgulho. Então não aceite discussão. E se por acaso já aceitou, você depois percebeu que aceitou a discussão, você pede desculpa, entende? Deixa o outro com as opiniões dele, você segue a sua opinião. Porque fora diálogo não existe nada construtivo. Na relação interpessoal, o diálogo é a pedra fundamental para você construir um negócio chamado paz. Fora isso, a gente só vai ter... É errado eu pensar assim, eu não quero ser arrimo de nada. Arrimo de discussão, de família, de que eu vou ser o tutor ou uma situação de cautelado, entendeu? Cada um tem que viver a sua vida, né? Então, mas você tira por base, quando a gente vê essas coisas acontecendo em família, olha um pouco mais de cima, porque a gente sabe que essa família que a gente está participando, que é de provas e expiações, quantos anos não já vem essa confusão? Para você ter uma noção. Você lê o livro Ação e Reação, o livro Sete Destinos de André Luiz. Ele mostra o envolvimento de 3 famílias no livro inteiro. E quando chega no final do livro, o personagem que está educando todas aquelas pessoas foi o que começou o conflito da outra encarnação, que faz mais de 300 anos que ele caiu em si, está trabalhando. Já faz 80 e poucos anos que ele é diretor de uma instituição do nosso lar chamada Almas Irmãs, onde tem só desvio de sexualidade.
80 anos que ele é o diretor. E que ele vem trabalhando para encontrar as peças fundamentais, juntando uma com a outra, e ele poder mergulhar e encarnar para tentar apaziguar uma das que ele desviou. Então, quando a gente vê esses conflitos em família nossa, que a gente olha um pouco de cima, sabe? Quantos anos, séculos já não estão acontecendo desse relacionamento torturante, entende? Porque pessoas ainda querem impor o seu ponto de vista em cima e dominar os outros. Então, é muito bonito a gente ler esses livros para que a gente tenha essa noção mais ampla do que é a vida. Porque aquilo ali é um exemplo de uma família que representa todos nós aqui no planeta de provas e expiações. A gente não é diferente, não. É tudo do mesmo jeito. Então, o que é que a gente tem que fazer? Porque, já que temos um pouco de visão, que a gente procure não evitar agravar as contendas que existem. E, se for possível, naqueles que for acessível, a gente tente melhorar o relacionamento amoroso. Não fique pensando que a gente vai conseguir isso com todos, porque não vai. Jesus veio, fez o que fez e teve um monte de inimigo. E ele fez só o bem para todo mundo. Imagine nós, que ainda fazemos o mal, como vai estar a nossa situação. Entende? É por isso que eu falo para vocês, é melhor você saber viver em paz do que você querer mostrar que está certo. Se você insistir, querendo mostrar que está certo, você vai ser o inimigo da paz. Você vai criar contenda. E a gente não veio aqui para isso. Entendeu? Veio para trazer a paz. Sabe? Então, vamos ter um pouco de bom senso, porque é por isso que eu trouxe mais uma vez essa frase final aqui que a gente estava analisando de Jesus, sabe? Porque ela é fundamental. Até esquece isso aqui que a gente estudou. Vem só essa frase aqui, né? Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. É mais uma vez Jesus. Quando a gente começou o estudo nessa quarta-feira, as coisas acontecem, eu não sei porquê, mas acontece, sabe? Mas eu acho bonito porque acontece. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu comecei a ver o vídeo do Ali, que eu estava procurando um assunto nesse sentido para a gente estudar. Eu trouxe na primeira diapositiva que eu coloquei uma frase de Jesus: vigiai e orai para não entrardes em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E isso a gente vê o tempo todo acontecendo nesse seminário que a gente está estudando. A importância que a gente deve vigiar e orar para não entrar nas tentações da vida, sabe? E mais uma vez ele fala aqui, vigiar e orar, para que eu possa vencer qualquer coisa que aconteça na minha vida como de prova de expiações. Não tem outro jeito. Olha o que é vigiar, pois em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer. Todas. A gente não vai conseguir superar nossas dificuldades se a gente não partir para isso. Então vigia, analisa a coisa, vê onde está o bem, onde está o mal, vê onde está o certo e o errado, vê onde está o verdadeiro e a mentira. Então analisa o tempo todo, e analisando, ora, pede a Deus força para que você vá para o caminho correto da vida e vença as provas e expiações. Se você não usar esse pré-frontal seu, se você não usar essa casa mental sua superconsciente, onde vão estar as sementes divinas para nós, a gente vai cometer crimes e abusos aqui na terra. Não podemos. Então, é por isso que ele está falando aqui. É muito melhor você saber viver em paz do que querer mostrar que está certo. Vigia diante de qualquer coisa que esteja acontecendo, olhando as complicações, ora a Deus para que você faça o certo, faça o bem. Ora para Deus para que as pessoas também façam desse jeito. Entenda, gente, que a palavra inimigo não quer dizer aquele que eu quero matar, não. Inimigo é toda contenda de opinião. Toda vez que eu estou diante de uma adversidade,
e convivendo nesse conflito, eu estou diante do inimizade. Quando Jesus falou para que a gente amasse os inimigos e deu a receita de como amar, ali está a maior instrução que a gente pode ter para vencer todos os conflitos da vida da gente. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Então aqueles que estão falando coisas equivocadas, olha que tem coisa boa neles, exalta o bem que está neles, não deixa o mal criar vulto e crescer, não participa do mal, participe do bem, entende? Saiba viver em paz, as pessoas têm boa coisa, então bendizei os que vos maldizem, fazer o bem àqueles que vos odeiam, àqueles que querem criar inimizade, que querem se impor, que querem dominar, que querem ser um verdadeiro obsessor na vida da gente, faz o bem para eles, ele não leva a coisa negativa, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para que possais ser chamados filhos de Deus. Então, para eu ser considerado um filho de Deus, eu tenho que fazer isso, entende? Porque é o maior exemplo de caridade que a gente pode ter na relação com outra pessoa, é saber amar nossos inimigos. E eu só vou saber amar meus inimigos quando eu ver de cima para baixo, como espírito imortal que eu sou, como devo fazer o que é certo. E eu só vou fazer isso quando eu estiver vigiando o tempo todo, quando eu estiver orando, porque se eu não estiver orando, se eu não canalizar com o mundo do bem, entenda, se eu estou vivendo um conflito, eu estou no meio dele, eu faço parte dele. Não quer dizer que eu esteja certo, nem quer dizer que eu também esteja todo errado. Eu estou no conflito, tem coisa boa e tem coisa equivocada. Entende como que é a coisa? Então eu preciso olhar e orar para Deus, para que eu canalize com o que é bom, que é o caminho do bem, e eu comece a realizar esse caminho em mim. Eu preciso primeiro me convencer do caminho do bem, e orando eu vou me converter a fazer o bem. A gente tem que saber analisar muito bem essas duas palavras, convencer e converter. O conflito que eu estou vivendo, entendeu? Eu vou vigiar, entendeu? Eu vou ver que eu preciso, diante daquele conflito, que eu ainda não sou dono da solução, me convencer a fazer o bem, porque eu vou estar vigiando e eu sei qual é o bem e o mal. E eu me convencendo que eu devo fazer o bem, eu vou orar para que eu tenha força e me converta a praticar o bem. Não pense que você se convencendo de alguma coisa, você já tem essa coisa como patrimônio seu. Não tem. Eu só vou ter aquilo como patrimônio meu quando eu viver na realidade essa coisa. É por isso que ontem eu falei a definição de conhecimento. Conhecimento são crenças verdadeiras, justificadas pela lógica e exemplificadas na prática. Crenças verdadeiras que eu vou me convencer pela lógica e vou me converter praticando. É assim que a gente vai crescendo. Então, isso é um problema pessoal de cada um. As pessoas às vezes ficam brigando diante do seu orgulho, querendo convencer a todos que é daquele jeito que ele está dizendo, porque ele está querendo ser superior aos outros. Olha, eu estou aqui, eu já sei o que é o certo, você não sabe, então você tem que vir, porque eu sei o que é o certo. Quer dominar o outro. É uma verdadeira obsessão de encarnado para encarnado. Ninguém vai convencer desse jeito. A pessoa vai se convencer pela razão. É a razão que vai fazer eu conhecer as leis universais através de pensamentos dedutivos que nascem da argumentação e da abstração. É um processo íntimo meu. É assim que eu vou me convencer que aquilo ali é verdade. E quando eu trabalhar em mim essa verdade, eu vou me converter praticando. É assim que a gente vai evoluindo, é assim que a gente vai se melhorando. Então, quando eu estou tendo diálogo com o outro, eu posso, através do diálogo, que é algo construtivo, edificante, em que a gente está trocando ideias, eu posso ajudar a convencer alguém de alguma coisa, como a gente está tendo aqui esse estudo. Agora, se você convencido vai se converter, aí é um problema pessoal seu.
É você consigo mesmo que vai dizer, poxa, mas isso aqui é assim mesmo? Deixa eu ver, vou me aprofundar no assunto, é certo, é assim, é. Então, agora eu vou fazer. Mas o obsediado está convencido e convertido que está certo. Se a gente tenta conversar, quer dizer, quando não quer dois no meio. Então, assim, eu tentei escutar e teve uma hora que eu falei, ó, eu não quero brigar por causa disso. Ainda mais simples, eu estou falando especificamente que temos aqui, caso político, querendo me convencer e converter que aquele que ele acha que está certo, eu tinha que concordar com ele. E eu falei, não quero brigar. Por causa disso, não. Isso aí. Então, só que ele está convencido e convertido. É problema dele. Isso é um problema do outro, não é problema seu. O nosso problema é você não aceitar a discussão. Se ele quiser, não, esse é o seu pensamento, é ótimo. Segue adiante. Porque, presta bem atenção, essas paixões, de uma maneira geral, geram fascinações. Quando você vê pessoas apaixonadas demais com uma coisa, você já começa a olhar para eles e olha, tem uma fascinação por trás disso. E a fascinação ela tem uma peculiaridade muito grande, que Kardec fala no livro dos médicos, sabe? Ele diz que a fascinação, às vezes você pode fazer de tudo para tentar convencer a pessoa a se melhorar e não vai conseguir êxito. E que nesses casos de fascinação, uma boa parte, para não dizer a grande maioria das partes das vezes, você tem que deixar a pessoa com ela e sua fascinação, para que as dores da vida acordem. Não queira convencer fascinado de nada, porque a fascinação, como é uma paixão, entende? A paixão ela é algo em que você não reflete. Não existe a atividade do pré-frontal uma pessoa fascinada. O trabalho de neurociência mostra isso. Entende? A definição mais simples de fascinação, que o Pedro costuma falar, entende? Diz que é um quadro de demência que vai durar em torno de 1 ano e meio até 2 anos, entende? Porque ela se gasta por ela mesma, entende? E que a pessoa não consegue refletir nem analisar. Ele se envolve tanto emocionalmente com aquilo, que a emoção comanda e domina sem deixar a pessoa refletir. Como é que você vai querer convencer alguém que não vai estar refletindo? Impossível. O que é que você tem que fazer? Tem outra frase que eu vou trazer para vocês. Tem momentos que é melhor você sair de cena e deixar o tempo agir. Tem momentos que é melhor você saber sair de cena e deixar o tempo agir. Isso a gente faz sempre no relacionamento horizontal. Não é de jeito nenhum, isso é prudência. É o que eu estou falando. Como você vai querer convencer alguém que não está refletindo? A pessoa só se convence pela reflexão, ponderando e analisando algo. Se ela está com uma crença cristalizada, não tem como uma ideia nova penetrar nessa crença. Ela tem que deixar a crença dela vulnerável para poder pensar, para poder refletir. É o que a gente chama de gap emocional. Você tem que deixar um gap emocional ferir aquela crença para que ela acorde. Digo, puxa, será que isso que eu estou vivendo é verdade? Será que é certo eu ficar desse jeito? Entende? Aí quando ela começar a se questionar, aí você consegue convencer. Porque ela vai parar para refletir. Entende? Fora isso, entende? Seja prudente. Não queira criar discussão. Porque quando você entra em discussão, que o outro quer impor algo para você, você vai ter o mesmo comportamento, querendo impor algo para o outro. E vai entrar na mesma faixa de sintonia. E entrando na mesma faixa de sintonia, entende? Um querendo ser obsessor do outro, coisa boa não vai estar do lado de nenhum dos dois. Entende? Anjo da guarda nosso não discute. Anjo da guarda nosso propõe ideias boas. Entende? Ele vê o seu pupilo às vezes dar cabeçada, mas ele sabe, ele vai dar cabeçada porque ele escolheu esse modo de aprender. E eu sei que mais adiante ele vai ver que errou e vai voltar para o caminho do bem. Entenda que quando a gente está... Se a gente não acata, ele faz isso, ele se afasta. Ele se afasta, né? Entendeu? Desse jeito. Depois que eu estou falando, no relacionamento horizontal, é isso que a gente deve fazer.
Relacionamento vertical não, a coisa é mais delicada. Porque a gente tem uma ascendência sobre aquele que está abaixo. E a gente tem que saber dar valor a essa ascendência. Coisa que hoje em dia não se dá. Porque o relacionamento vertical hoje em dia é um relacionamento permissivo. Em que os pais são permissivos com seus filhos. Eles fazem isso para não entrar na responsabilidade de cumprir a missão da paternidade. Então eles são permissivos, deixando os filhos fazer tudo que querem, porque é todo mundo que faz, é assim que faz mesmo, entende? E vai levando. É permissivo com seus filhos, não leva para a religião, é permissivo com seu filho para que ele saia de casa a hora que quer, é permissivo na esfera da sexualidade, como todo mundo faz, vai fazer também. Não leva a educação. Então aí já começa a falha. Sendo que do mesmo modo que ele é permissivo de cima para baixo, com o filho que está aqui, quando crescer que inverter o relacionamento, porque o pai vai decair, vai ficar perdendo autonomia e limitação, o filho também vai ser permissivo com ele. Entende? No lugar de dar carinho, amor na velhice, não, bota outro para cuidar, quando bota. Leva para o asilo, é mais simples. É assim que acontece. Então você vê a permissividade tomando conta da gente, porque a gente está se eximindo da responsabilidade de cumprir nossa função no relacionamento horizontal. A gente deve sempre continuar mostrando o caminho do bem para os nossos filhos. Se você começou a fazer isso na infância, você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer isso quando você ficar adulto. Eu digo isso com exemplo próprio da minha vida. Entende? Não tenho dificuldade. E quando precisa, chama, junta, entende? Vamos botar os pingos nos is. E eu falo, e tem assuntos que devem ser desse jeito, sabe? A relação pai e filho, ela é tão delicada, entende? Que tem momentos em que, é como eu faço lá em casa, chegou a hora da gente ter um assunto de homem. Então, eu peço para minha esposa sair, não vai dar certo. A gente vai conversar certos assuntos aqui que não vai caber você no contexto. Então você dá licença porque é assunto de homem, de pai para filho. Entende? Porque é mesmo. Entende? E a gente vai ter um assunto muito sério quando eu falo isso, sabe? E graças a Deus minha esposa respeita isso. Sabe? Porque a gente sempre fez desse jeito. Entende? Do mesmo jeito que tem assunto dela de mãe com os filhos, que eu tenho que saber respeitar as vezes, sabe? Então que a gente tenha, a gente compreenda que nesse relacionamento vertical a gente tem deveres sagrados a cumprir. Eu vou dar só um exemplo. Você não fique pensando que eu estou dizendo isso, que eu estou inventando coisa. Não está. No livro Mensageiros de André Luiz, quando Vicente chega para André Luiz e fala: André, aqui existem galpões imensos de médicos estudando e trabalhando no caminho da medicina. E ele pergunta: mas por que é que nós não estamos lá? Nós não estamos lá porque nós falhamos como homens, quem dirá como médicos. Aqui, André, existem galpões imensos, onde as mulheres todas se reúnem para reviver a missão da maternidade diante dos seus filhos. Existem outros galpões imensos, onde vários homens se juntam para entender e compreender o dever da paternidade. Separados uns dos outros. São deveres que às vezes, a maioria das vezes podem estar trabalhando juntos, mas tem peculiaridades que são separados. Dá para entender isso, gente? Porque a mãe pode estar cumprindo o dever da maternidade e muitas vezes o pai não está. Então, essa história é uma coisa grave que eu te falo dessa permissividade. É a pessoa hoje em dia, e são muitos, entende? Que resolvem ser mãe, ter um filho independente. Eu quero ser mãe independente. Quero só um reprodutor para fazer botar um filho no mundo, mas o filho é meu, eu quero criar do meu jeito. Você acha que está fazendo certo uma pessoa desse jeito? Você acha que é correto diante da lei de Deus isso? Ela pode fazer? Pode. Ela deve fazer? Já é outra história. Jesus foi muito taxativo, sabe?
Quando o homem quer reunir um lar, ele vai sair da sua casa, vai juntar com a sua mulher e formar uma só carne, ponto. Ele falou que era só a mulher que ia ficar tomando conta do filho? Ou só era o pai que devia tomar conta do filho? Não. São deveres que têm uma ação conjunta e muitas vezes tem um relacionamento independente, que é importante na construção do ânimo e da ânima das pessoas. Então que a gente seja chamado a essa responsabilidade. Porque se a gente não estiver fazendo assim, que a gente pare, pense, reflita e veja qual a minha função de homem, pai, diante do meu filho. Qual a minha função de mulher diante do meu filho. Até onde cabe a ação conjunta dos dois e até onde cabe a ação importante e separada de cada um para dar a figura correta da emotividade do que é um ânimo e uma ânima naquela criatura. Então que a gente tenha essa noção disso aí, sabe? Para que a gente possa, como Jesus falou aqui, vigiar. Será que eu estou me vigiando como pai da maneira correta? Eu estou me vigiando como amigo da maneira correta? Como profissional? Vigiar em tudo, e o tempo todo. E ora para Deus para que possais escapar de todas essas coisas que vão lhe acontecer. Porque todos nós vamos passar por provas, expiações e missões. E não é porque eu estou passando por uma missão que eu já sou dono do cabedal daquilo ali, de maneira alguma. Eu já falei para vocês que reforma moral não é eu transformar o que tem de negativo em positivo, não. Isso é uma das faces da reforma moral. Eu vigiar, ver onde eu estou negativo para tornar positivo. Reforma moral é eu também olhar o que eu tenho de positivo para tornar melhor ainda. Porque eu estou longe da perfeição. Se eu tenho missão na paternidade, e é missão, isso está escrito lá no livro dos Espíritos, que a paternidade é missão. Nós somos pais perfeitos? Lógico que não. Mas eu posso me tornar um pai melhor. Fui responsável nessa vida? Em alguns assuntos fui. Então que eu volte atrás e comece a corrigir. Porque se eu não fizer isso, eu também não vou merecer um pai à altura daquilo que eu estou querendo. Por isso que a gente diz, nós não temos os pais que queremos, mas temos os pais que merecemos. Para que diante desse merecimento, eu trabalhe qualidades melhores e quem sabe amanhã ter um pai que realmente eu quero, que eu tenha um vínculo afetivo um com o outro no caminho evolutivo do bem. Então, trabalha isso agora. Tudo aquilo que te faz falta nessa vida, trabalha para que a vida da manhã você tenha de uma maneira mais completa isso. Porque se eu não fizer isso agora, amanhã eu vou ter a mesma coisa, vou ter que passar pela mesma experiência. Então eu tenho que vigiar em tudo. Será que eu estou fazendo o melhor que eu posso nas condições que eu tenho? Ou será que eu estou ficando nessa mesmice? Ah, porque todo mundo faz, é assim que eu vou fazer. Ah, porque é assim que o mundo diz. Não é assim. O conflito vem para cada um de nós para que a gente exercite no caminho do bem. E é aí que a gente tem que ter essa visão. Porque foi uma das pedras fundamentais que fez com que o nosso amigo vencesse as dificuldades. Então, quando Jesus pede para que a gente faça isso, orando, é para que eu tenha fé em mim e me corrigir, e fé em Deus para me alimentar na minha correção. Esses dois tipos de fé têm que andar juntos o tempo todo, porque vai ser eu executando a minha fé nas qualidades que eu posso trabalhar no caminho do bem, que eu vou ter o direito de orar para Deus para que Ele me alimente mais nesse caminho que eu estou entrando em carência. Por isso Jesus fala o tempo todo, orando para que possais escapar. Sem oração, sem fé em Deus, quem sou eu na minha ignorância? Posso fazer algumas coisas positivas? Já posso. Já tenho alguma coisa que eu ganhei experiência? Já tenho. Mas eu sou perfeito na experiência? Não sou. Então eu tenho que ir atrás daquilo que é perfeito para que eu trabalhe a minha perfectibilidade. Foi por isso que ele falou aqui, ó. Acho que falou não. Nessa quarta parte, manutenção e aprofundamento da fé espírita nas principais provações.
É a mesma coisa do que a gente viu lá. Aí que fala fé espírita. Você falou fé em Deus. Sim, fala fé em Deus. O que é que Deus mandou para a gente? A gente já conversou isso aqui várias vezes. Deus mandou primeiro os 10 mandamentos. Deus mandou depois Jesus. Deus mandou depois a doutrina espírita. Quando eu estou me relacionando com os 10 mandamentos, é a fé em Deus. Eu acredito nos 10 mandamentos. Quando eu estou me relacionando com Jesus, é a fé em Deus. Eu acredito no cristianismo como uma convicção íntima. Quando eu estou seguindo a doutrina espírita, foi Deus que mandou de lá para cá. São as vozes do céu que veio. Então, ele estava trabalhando a fé divina para vencer as principais provações da vida dele. É isso que a gente tem que ter em mente. É uma provação que eu estou passando? É. Aquilo me incomoda? Incomoda? Gera reclamação? Eu não estou confortável com aquilo? É um conflito? É uma experiência que eu estou vivendo? Isso não me traz conforto? Isso me incomoda? O que é que eu vou fazer diante disso? Se eu tenho dúvida, como é que eu vou fazer? E eu tenho, tanto que me incomoda. Então eu vou atrás do que é correto. Para sabendo o que é correto, que Deus mandou, vem alimentar a minha ignorância. Para que eu faça o que é certo. E eu só vou fazer isso através do bom senso. Mas eu não tenho vontade de fazer assim. Não é isso que eu quero, não é isso que eu desejo. A gente não veio aqui para fazer o desejo da gente. Eu falei ontem, a gente não veio aqui com uma carteira para sair viajando e passeando, nós veio aqui com a carteira de trabalho. A gente só vai conseguir sair daqui com espíritos melhores se cada um agir com bom senso, com a sua razão, pensando no caminho do bem para fazer o que é certo. Eu tenho que ter essa boa vontade, eu tenho que sair do meu desejo para fazer o que é certo. Aí que fala que Jesus tem que ser modelo e guia da nossa vida. Não é assim que todo mundo fala dentro da casa espírita? Para ele ser modelo e guia, eu vou ter o bom senso de trazer o ensinamento dele para a minha vida. E o ensinamento dele não é o que eu desejo. Mas eu sei que aquilo ali é certo, para que eu me torne um espírito melhor. Quem vive do desejo, vive atrás das sensações que o corpo dá. Desejo é eu repetir uma experiência que me foi gostosa. Se eu estou passando por um conflito, não foi gostoso aquilo, é um conflito. Como é que um conflito é gostoso? Não é, uai. Então, diante do conflito, eu não estou aqui para realizar o desejo que eu quero, não. Eu estou aqui para cumprir dever. E cumprir dever são nossas obrigações morais. Obrigações morais que a gente está dentro da casa espírita, obrigação moral que eu tenho com essa doutrina, tenho com essa fé que eu acredito nela. E é porque eu acredito, porque fé inabalável é aquela que enfrenta a razão diante de todos os fatos da humanidade. Fé inabalável é aquela em que a tua razão sabe que deve ser feito, compreende como deve ser feito e concorda em fazer. É assim que a gente tem que fazer. É essa fé em Deus. Eu saber que eu tenho esse sentimento de convicção íntima, nesse bom proceder do Pai que é perfeito, para com o Filho, que sou eu imperfeito. É eu saber que eu vou ter o bom senso de seguir a orientação do Pai, para que eu, como filho, me torne melhor. Então eu estou passando por uma situação desagradável? Estou. E vai passar? Vou. Quanto tempo vai passar? Quanto tempo eu quiser. Porque eu vou ter que aprender. Se vai ser agora, daqui a uma encarnação, 2, 3, 10, a escolha é de cada um. Porque o problema é individual de cada um. Então segue o teu caminho e resolve o teu problema. Porque é isso que você precisa fazer em benefício de si mesmo. Então faça, pensa, ora para Deus, estuda, lê. O que é que Jesus falou disso, daquilo outro? Como é que eu vou proceder? É assim que a gente deve fazer. Para que você use a sua razão no caminho da verdade, essa verdade venha alimentar você. Quando eu falo para vocês que a fé é filha da verdade e tem como pai a razão, é uma das maiores verdades que pode ser dita.
Para a sua fé em Deus ter consistência, você tem que estar estudando a verdade, que são as leis de Deus. Vai ser você estudando as leis de Deus que está gravado em você. Você vai apenas fazer com que ela floresça na sua consciência. Eu estou colocando assim tudo prática, porque a gente está estudando para viver isso. Lógico. Eu vejo assim, essa pessoa que fala, ela assim, ela é odiada, ela é assinada, então assim, ela vigia, entre aspas, e ela ora muito, tipo, 3 horas por dia. Mas que tipo de oração será que está fazendo? Porque ela não tem razão, o pré-frontal deve estar todo detonado. Então assim, né, eu estou tentando encaixar essa pessoa nesse contexto todo. E eu fico pensando, fico orando, mas... Na verdade, ela não ora, ela reza. E assim, não é feita a vontade do Pai, a vontade dessa pessoa. O Alírio, ele costuma definir a oração egóica e a oração essencial. É a mesma coisa da gente falar rezar e orar. Eu acho melhor a gente falar oração só quando é o ser essencial. Porque quando o homem fala de bênção e quer que Deus venha resolver seus problemas, isso não é oração. Isso é uma reza. Os nossos problemas são nossos, não são de Deus. Não é Deus que vai resolver meu problema, sou eu que vou resolver o problema. Deus vai mostrar o caminho, mas quem tem que percorrer sou eu. A pessoa que ora e fala para Deus, não precisa falar muito. Como Jesus, quando for lá com o Pai, não precisa falar muitas palavras. Ele dá o exemplo do publicano que bateu no peito e dizia: Pai, perdoai-me, porque eu sou um pecador. Quer dizer, o publicano ele estava olhando para ele, reconheceu as deficiências dele e pediu ao Pai perdão, porque ele reconheceu as deficiências e sabia o que devia fazer certo. E por isso Jesus falou: este sim saiu justificado. Justificado. Então é assim que a gente deve entender. Quando você vê pessoas que gastam muito tempo falando de boca, dizendo que isso é oração, me desculpe, mas não é. Porque a oração, entende? A gente já viu isso aqui, ela tem que ter fé, fervor e sinceridade. A pessoa que é sincera, ele é uma pessoa que age com simplicidade. Ele é objetivo. Ele já analisou tudo. Ele está orando para Deus porque ele já fez tudo que estava ao alcance dele. Ele já usou a fé humana dele, está trabalhando e não está conseguindo. Ou se está conseguindo, ainda não está na altura daquilo que ele deve fazer. Então ele vai orar para Deus com essa sinceridade, com esse fervor, que é essa fé mesmo, com esse fervor, para que Deus venha ajudá-lo naquilo que está faltando nele, para que ele continue fazendo. Deus não vai fazer por nós o que depende de nós. Deus é bom, mas você está querendo fazer de Deus bobo? Que Deus venha e resolva o seu problema, que tira as pedras do seu caminho. Não, somos nós que temos que tirar as pedras do nosso caminho, porque fomos nós que colocamos. O caminho que Deus colocou é o caminho do bem, não tem pedra. É caminho do bem. Só tem coisa boa. Então que a gente tenha prudência em relação a isso. Que a gente saiba usar, como ele usou, a fé de Deus, né, que ele tinha na doutrina espírita, para vencer, se aprofundando nessa fé, estudando nela, para vencer as dificuldades da vida. Já chegou a hora, eu não posso passar muito hoje do tempo, não. Mas a semana que vem a gente vai ampliar um pouco isso. Façamos nossa prece. Para nós e para todos os nossos irmãos, com esse sentimento de fraternidade. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã.